Tenho 76 anos e durante 56 desses anos dei tudo o que tinha a uma organização que eu acreditava ser o único canal verdadeiro de Deus sobre a terra. 56 anos. Dei a eles minha juventude, a infância dos meus filhos, meu negócio, minhas economias e 24 anos de silêncio absoluto em relação à pessoa que mais amava neste mundo, meu irmão Roberto. Quero dizer hoje algo que os homens que dirigem as Testemunhas de Jeová não querem que você ouça. Eles previram que o fim do mundo viria em 1975. Quando não veio, enterraram isso em silêncio e continuaram como se jamais tivesse sido dito. Mantiveram status oficial como organização não governamental perante as Nações Unidas, a mesma instituição que suas publicações chamavam de besta escarlate do Apocalipse, por quase uma década inteira. E quando sobreviventes de abuso sexual dentro das congregações começaram a falar, a política interna dos dois testemunhos protegeu eficazmente os agressores de qualquer consequência real. Eu sei essas coisas não porque li em algum lugar. Sei porque fui ancião por mais de 30 anos. Participei de comitês judiciais. Segurei o manual nas mãos e apliquei cada página dele sem questionar. Se alguém que você ama está dentro dessa organização agora mesmo, peço que você fique comigo até o fim. Não por mim, por essa pessoa. Se o que estou prestes a dizer tocar seu coração, deixe que aqueles de nós que encontraram a verdade tarde demais saibam que você esteve aqui. Testemunhe essa verdade comigo, porque o Jesus Cristo vivo, não a versão diminuída que a organização ensina, tem esperado por todos nós muito mais tempo do que qualquer um de nós merece. Nasci e cresci em Americana, no interior de São Paulo, numa família que praticava o espiritismo kardecista com a mesma naturalidade com que se vai ao mercado. Minha mãe tinha uma coleção de livros de Allan Kardec na estante da sala e toda sexta-feira ia ao centro espírita do bairro para suas consultas. Ela dizia que o espiritismo era a religião mais racional do mundo, baseada em amor, caridade e ciência. Meu pai era mais discreto, mas nunca contrariou minha mãe em nada que dissesse respeito à fé. Nossa casa era cheia de gente aos domingos, primos, tios, vizinhos, o cheiro de churrasco que meu pai fazia desde as 10 da manhã, a música do rádio, a minha mãe girando na cozinha com uma alegria que hoje reconheço como um dom que eu não soube valorizar. Quando meu pai morreu de infarto com 53 anos, eu tinha 22. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Minha mãe foi ao centro espírita para orientação e saiu de lá aparentemente em paz, dizendo que o espírito dele estava bem. Eu não conseguia me conformar com isso. Precisava de algo diferente, de uma certeza mais concreta, de uma resposta que eu pudesse tocar.
3 semanas depois do enterro, 2 homens bateram na porta da nossa casa. Traziam uma Bíblia e uma pergunta direta. Você gostaria de saber como vai reencontrar seu pai? 6 meses depois, eu estava sendo batizado. Em 4 anos, era ancião na congregação de Americana. João Carlos Ferreira, filho de mecânico, com apenas o 2º grau completo, era agora o homem que presidia comitês judiciais, que dava discursos no Salão do Reino, que aconselhava famílias em crise. Tinha um manual que me dizia o que fazer em quase toda situação. Seguia cada instrução com a certeza de que eram palavras de Jeová transmitidas através de sua organização. Havia regras para tudo: sem Natal, sem Carnaval, sem festa junina, sem votar, sem transfusão de sangue. Em Americana, onde o Carnaval é uma das festas mais aguardadas do ano, e a quadrilha da festa junina do clube do bairro reunia a cidade inteira, viver essas regras significava existir como uma ilha dentro da própria comunidade. Vi meus filhos crescerem sem arraial, sem pula-pula no carnaval do clube, sem os balões coloridos de São João. Minha vizinha, Dona Helena, vinha toda festa junina me convidar, por anos seguidos, com um sorrisinho de esperança sempre renovada. E eu sempre recusava com a mesma frase educada: não faço parte de festas religiosas. Ela parava de sorrir e voltava para casa. E eu fechava a porta e me sentia espiritualmente superior. Minha mãe nunca se converteu. Passei anos tentando. Toda semana chegava com uma cópia da Sentinela ou do Despertai e deixava em cima da mesa da sala, ao lado dos livros de Kardec. Ela lia as publicações por respeito a mim, ou pelo menos fingia ler. Uma vez ela me disse: João, você sempre foi um menino que precisava de certeza. O Espiritismo me dá paz porque aceita dúvida. Parece que sua religião nova tem certeza demais. Faz medo essa certeza toda. Eu respondi que a certeza vinha da Bíblia e que a Bíblia era a palavra de Deus. Ela me deu um sorriso que agora entendo como o sorriso de quem já sabe o que o outro ainda vai aprender. Morreu em 2010, ainda praticante do Espiritismo, acreditando na caridade e na evolução dos espíritos, sem jamais ter aberto mão de uma única sexta-feira no Centro Espírita. No discurso memorial que dei para ela, falei da ressurreição e do paraíso terrestre que Jeová prometia. Não falei da mulher real que ela havia sido, cheio de calor e de fé à sua própria maneira. Não me permiti isso. Em 1973, vendi minha pequena oficina mecânica porque o corpo governante indicava que 1975 marcaria provavelmente o fim deste sistema de coisas. Investi o dinheiro em literatura da sociedade e em viagens para assembleias. Em 1974, fui a uma assembleia de distrito
no estádio do Morumbi, em São Paulo, e senti algo que só posso descrever como certeza absoluta de que eu estava exatamente onde Jeová queria que eu estivesse. Em 1976, o ano seguinte a 1975, acordei numa segunda-feira de manhã comum, fui comprar pão e o mundo continuava igual. A sociedade não ofereceu nenhuma explicação direta. Apenas uma nota em A Sentinela dizendo que talvez os irmãos tivessem colocado expectativas próprias numa data. Aquilo me doeu de um jeito que não me permiti sentir completamente. Já tinha 5 anos na organização, já era ancião, já tinha construído tudo o que era dentro daquelas paredes. Então, engoli o desconforto e continuei. As rachaduras foram aparecendo com o tempo. Em 1992, um irmão da nossa congregação, o Osmar, caminhoneiro de profissão, teve um acidente grave na rodovia. No hospital, os médicos disseram que precisaria de transfusão de sangue imediatamente. Ele recusou. Nós, os anciãos, fomos ao hospital dar apoio à família. Eu fui lá e confirmei para a esposa dele que recusar a transfusão era a coisa certa perante Jeová. O Osmar morreu 3 dias depois. Eu presidi o discurso no memorial dele, falando de fidelidade e de ressurreição. Na madrugada daquela noite, acordei no escuro com o rosto do Osmar na mente e uma náusea que demorou mais de 1 hora para passar. Coloquei aquilo numa gaveta mental chamada fé e continuei. Depois, em 1997, meu sobrinho me mostrou documentos em que a sociedade Watchtower aparecia registrada como ONG perante as Nações Unidas. O mesmo superintendente de circuito que eu conhecia havia anos me disse que era um acordo de biblioteca já encerrado e que o tipo de questionamento que eu estava fazendo revelava um espírito que precisava de atenção. Eu deixei a pergunta de lado, como havia deixado todas as outras. Meu irmão Roberto foi desfraternizado em 2003. Ele tinha 46 anos. Roberto era testemunha desde que eu o havia introduzido à organização na década de 1980. Mas ele se apaixonou por uma mulher que não era da congregação, se casou com ela numa cerimônia civil e quando o comitê judicial o chamou, ele disse que não se arrependia. O anúncio no Salão do Reino levou segundos. Roberto Ferreira foi desfraternizado. E a partir daquele momento, pelo mesmo conjunto de regras que eu havia aplicado a outras famílias por 20 anos, não me era permitido falar com meu próprio irmão. Roberto era a pessoa que tinha ficado ao meu lado quando enterramos nosso pai. O cara que me ajudou a montar minha primeira casa quando Patrícia e eu nos casamos. O único ser humano no mundo
que me conhecia desde que eu era criança, de calça curta, correndo pela rua de terra da nossa infância. Fechei a porta para ele da mesma forma que fecharia para qualquer desfraternizado, sem drama, sem explicação, com a frieza calma de quem está seguindo as instruções de Deus. O que eu fiz com minha filha Beatriz ainda é mais difícil de dizer. Em 2007, ela estava no 9º mês de gravidez, quando o bebê veio com complicações graves. Os médicos disseram que ela precisaria de transfusão de sangue com urgência. Eu e os anciãos fomos ao hospital. Conversamos com ela por horas, no corredor, no quarto, reforçando que a fidelidade a Jeová era o mais importante, que havia exemplos bíblicos de fé diante da morte, que a ressurreição tornava qualquer sacrifício compreensível. Beatriz era uma jovem de 28 anos, deitada numa cama de hospital, com o corpo em colapso e o bebê em perigo. Ela acabou aceitando a transfusão na madrugada, quando os médicos disseram que era uma questão de minutos. A decisão salvou a ela e ao bebê. Mas eu e os anciãos nos reunimos dias depois e concluímos que ela havia transgredido. Eu fui até ela no quarto do hospital, com a criança recém-nascida nos braços, e disse que tínhamos que lidar com o caso. Eu disse isso para minha filha com um bebê de 3 dias. Ela olhou para mim com um olhar que não me saiu da memória nunca mais. Não me desfraternizou, porque não havia como. Simplesmente parou de me ligar. Ficamos 3 anos sem falar. 3 anos em que meu neto cresceu sem me ver. Tinha um irmão na congregação chamado Severino, que saiu logo depois da desfraternização do Roberto. Ele me disse numa conversa final: João, você é um homem bom que entrou num sistema que transformou a bondade em instrumento de controle. Eu não entendi o que ele quis dizer naquela época. Achei que estava sendo provado pela saída de irmãos que não tinham fé suficiente. Continuei por mais 17 anos, servindo num cargo, aplicando regras, presidindo comitês, mesmo enquanto, lá no fundo, uma voz pequena e insistente continuava perguntando se aquele era mesmo o Deus que eu havia buscado quando perdi meu pai. Os anos de silêncio com Roberto foram uma anestesia que eu chamava de fidelidade. Me repetia que minha firmeza poderia um dia levá-lo de volta à organização. Fui ao enterro da nossa mãe em 2010 e ele estava lá, do outro lado da cova, e nós dois sabíamos que a família inteira estava nos observando para ver o que faríamos. Não nos olhamos, não nos cumprimentamos. Estávamos enterrando nossa mãe e nós dois fingíamos que o outro não existia, porque uma organização em Nova York tinha decidido que isso era o que Deus queria. Fui embora do cemitério antes do final, porque ficar ali ao lado dele me causava um conflito que a minha teologia não tinha ferramentas para resolver.
Em 2023, os médicos me disseram que o câncer de próstata havia se espalhado. 1 a 3 anos, disseram. Eu tinha 74 anos. Não avisei a congregação. Fui me sentar no quintal dos fundos da minha casa, onde havia guardado 40 anos de dúvidas e lutos. E pela primeira vez na vida, falei com Deus sem permissão de nenhuma organização. Disse: se você é real, se alguma coisa disso tudo foi verdadeiramente sua, preciso saber o que fiz. Preciso saber se estive te servindo ou servindo a homens que construíram uma gaiola em volta do seu nome e chamaram isso de verdade. 3 semanas depois, alguém bateu na minha porta. Era Roberto. Tinha 70 anos, cabelos completamente brancos, o mesmo sorriso torto de quando éramos meninos. A filha de Dona Helena, minha vizinha de décadas, tinha dito a alguém que eu estava doente. Ele tinha vindo de Campinas de ônibus, estava na porta e não estava com raiva. Me olhava com uma calma que eu não havia merecido, e algo dentro de mim desmoronou completamente. Não quebrou, desmoronou, como desmorona uma parede quando a tensão que a segurava rígida some de uma vez. Deixei ele entrar. Sentou na mesa da cozinha, a mesma mesa onde Patrícia e eu jantávamos sozinhos há anos, e me contou que havia encontrado Jesus. Não o Jesus da Watchtower, esse ser criado e menor, o Jesus dos Evangelhos, o que chorou diante do túmulo de Lázaro, porque a dor humana importava de verdade para ele, o que tocou os leprosos que todos desviavam, o que disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Ficamos falando por 2 horas e eu ouvi sem filtrar nada por nenhuma publicação aprovada, pela primeira vez em 56 anos. Naquela noite entreguei minha vida a Jesus Cristo, não a uma igreja, não a um movimento, não a nenhuma organização, a Ele diretamente. Pedi o perdão que não tinha nenhum direito de esperar, e ainda estou aprendendo, devagar, a acreditar que recebi. A paz é real. Quero dizer isso claramente. A paz é absolutamente real, mas as cicatrizes também são reais, e não vou escondê-las. Tenho um neto que mal me conhece. 24 anos de vida do Roberto que não vi. O enterro da minha mãe, onde fiquei do lado oposto da cova. Os 3 anos em que meu neto cresceu sem que eu existisse para ele, porque eu havia dito à mãe dele que a fidelidade a Deus era mais importante do que o sangue dela. Essas coisas não somem com a graça, embora a graça as cubra. Patrícia e eu recomeçamos a conversar sobre coisas que durante décadas não nos permitíamos tocar. Beatriz voltou a me ligar. Roberto aparece todo domingo agora. Sentamos no quintal
onde eu escondia minhas dúvidas e tomamos café. E às vezes ficamos em silêncio por um bom tempo. E esse silêncio é completamente diferente do silêncio dos 24 anos anteriores. Tenho 76 anos. Encontrei o Jesus Cristo verdadeiro aos 74. A diferença entre a religião e Jesus é a diferença entre uma gaiola e uma porta aberta. Não deixe que nenhum ancião, nenhum corpo governante, nenhum manual de regras fique entre você e essa porta. Ele está lá, sempre esteve lá, e não terminou com nenhum de nós ainda.